Olá a todos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Hoje trago a vocês mensagens da espiritualidade. Então, eu separei para vocês 4 opções. A primeira opção é a ajuda que vem do alto. A segunda opção é cura. A terceira opção é fique atento aos sinais. E a terceira e última opção é tenha fé. Antes de vocês escolherem uma das opções, pausem o vídeo, veja qual carta chama mais a sua atenção e se vocês sentirem que mais de uma opção está chamando a atenção, fiquem à vontade para a escolha, ok? Eu vou dando sequência por aqui, começando com a primeira opção, ajuda que vem do alto, e é importante dizer que as leituras elas são gerais. Muito bem? Então vamos começar. Muito bem, para todos vocês que escolheram a primeira opção, ajuda que vem do alto. A espiritualidade, ela vem atendendo às suas orações, o seu clamor. A espiritualidade também fica meramente agradecidos por sua gratidão. Mas eu vejo que existe algumas questões emocionais que podem estar tirando ali a atenção de vocês, que podem estar levando vocês a se sentirem um pouco incomodados ou até um pouco restringidos. É quando você luta muito para conquistar, para passar mais um dia bem, ou até mesmo para passar mais um mês bem. Só que as coisas elas não estão funcionando da maneira que vocês esperam. Então você sente muitas vezes ali no seu coração a necessidade de buscar ajuda. Por mais que essa ajuda que vocês busquem sejam nas pessoas, né, em que alguém em específico tem alguma bondade, tem alguma noção, muitas vezes vocês estão levando nãos como resposta. E aí o único subterfúgio ou o único caminho alternativo, que não era para ser assim, mas a única coisa que resta é a espiritualidade. É pedir, é orar para que as coisas mudem ou para que de alguma forma apareça uma solução. Porque aqui houve inúmeras tentativas, só que em nenhum momento essas tentativas elas foram válidas. Então, realmente aqui existe algo que tira o foco de vocês, que pode até estar tirando noites de sono aqui, preocupações e às vezes até alguma angústia. Mas a espiritualidade, ela quer que vocês saibam que eles estão trabalhando da melhor forma possível para colocar vocês diante ao seu caminho e que dentro desse caminho a ser seguido, vocês passem a ter uma visão diferente ou um sentimento diferente. Muitas vezes essa ajuda que vocês buscam fora, na verdade, só vocês podem se ajudar. Porque a ajuda que vocês estão buscando fora, vamos colocar que vocês estejam buscando a ajuda de alguém. Às vezes essa pessoa ela não tem a consciência, ou ela não vivenciou a experiência, e muitas vezes ela não vai poder contribuir com algo que ela mesma não tem a oferecer, que não faz parte da personalidade, que não faz parte das estruturas que essa pessoa veio formando ao longo da vida. Então a espiritualidade ela diz aqui que às vezes vocês estão buscando uma resolução ou um acerto em pessoas ou situações que não condizem com vocês pelo fato de essas situações e essas pessoas não terem para oferecer aquilo que vocês buscam.
Então é como se o espiritual estivesse dizendo que vocês estão buscando nos lugares errados, que vocês muitas vezes estão criando ali uma certa expectativa de que determinada pessoa ou que determinado ambiente vai te fornecer tudo o que você precisa, quando tudo que você precisa está dentro de si. Dentro de si é o quê? Sua criatividade, sua inteligência, saber buscar realmente o que modifica a sua energia, saber qual caminho dentro das coisas que vocês manifestam. Então é como se vocês estivessem muitas vezes buscando coisas em ambientes ou em pessoas que não estão agregando absolutamente nada, mas que só estão atrasando vocês de se encontrarem, de estar no seu próprio caminho aqui. Aqui também fala a respeito, né, de dúvidas, algum estado confuso que vocês estão tendo referente a algo que vocês andaram comunicando ou até a algo que vocês visualizaram aqui. Então é como se eu tivesse lido uma mensagem, ou como se eu tivesse tido uma conversa com alguém, como se eu tivesse feito aqui algum procedimento e anda algo muito confuso a respeito de será que realmente as coisas são assim? Será que não existe uma força maior que esteja atuando, pelo menos para me ajudar, porque eu me sinto nesse momento injustiçado ou injustiçada. Não é conveniente, não é correto a maneira como as coisas estão progredindo aqui. Eu não concordo com isso, mas por que eu tenho que passar por isso? Então, tudo isso começou a se tornar confuso e mexer intencionalmente com vocês, porque vocês não queriam aceitar uma situação. Mas aí eu volto lá do ponto de partida. Muitas vezes vocês estavam buscando essas respostas em pessoas ou ambientes que não iam fornecer a vocês o que vocês querem. É como se vocês permitissem que a sua visão ficasse cega, vamos colocar assim, que você não quer enxergar isso. Mas é preciso enxergar. É preciso enxergar. Outros aqui, a espiritualidade diz que andam confuso de por que uma oportunidade não vem. Por que essa oportunidade não está vindo para mim? O que tem de errado comigo? Será que eu não sou bom ou boa o suficiente? Será que tem alguma coisa travando os meus caminhos? Será que essa pessoa que eu escolhi para estar na minha vida é esta pessoa que está fazendo isso? Mas a espiritualidade, na sua total sabedoria e discernimento, diz que isso não é relativo a quem vocês escolheram para estar do lado, que isso não é relativo se você é bom ou não, mas que a busca está sendo em locais errados. Quando você busca ali uma oportunidade profissional, mas você fica insistente sempre no mesmo, e sempre o resultado está sendo parecido, e cada busca, cada insistência que dá errado, desanima. E aí a espiritualidade vira e diz: comece a traçar outro plano, comece a buscar outro propósito. Porque todos vocês nasceram com alguma habilidade importante. Todos. Independente do seu gênero, da sua religião, da sua raça, independente das suas condições, se você mora num lugar bom, se você mora num lugar um pouco mais precário. Todos nós temos habilidades, para que com essas habilidades nós conseguimos ter as nossas oportunidades e trabalhar nelas. Existem habilidades em vocês, só que vocês estão anulando, vamos colocar assim, anulando e se afastando. Isso acontece, por exemplo, com pessoas que às vezes queriam seguir uma carreira,
mas foram induzidos ou influenciados por outras pessoas a seguirem outra. E aí se afastou daquilo que poderia te proporcionar um sucesso, um bem-estar. Então essas confusões, essas dúvidas que vocês estão tendo, é pelo fato de vocês estarem depositando tempo e energia, intensidade, aonde não há retorno. Então quando você bate na mesma tecla, você percebe que não está tendo resultado nenhum, chega um certo momento que você é convidado, é convidada a se retirar e começar a buscar ambientes mais seguros, relações mais seguras, dependendo de que cada um esteja passando aqui individualmente. E aqui também tem aquela insatisfação. O que eu sinto aqui, grupo 1, e o que a espiritualidade aqui me transmite, é como se vocês estivessem confusos e a mente de vocês fica muitas vezes sendo presunçosa, precipitada. Às vezes vem aquele pensamento que é chamativo, que você pensa, nossa, vou fazer isso, só que na hora da ação você trava, porque você permite que outros tipos de pensamento intruso gere o medo, a insegurança de avanço. Então eu vou fazer isso dar certo. Chega na hora da ação, trava. Então vocês precisam aqui recuperar a confiança de vocês. Não importa lá fora quem acredita em vocês ou não. O que importa é se vocês acreditam em si. Porque se você não acredita em você, você não chega muito longe. Você precisa ter essa confiança. Você precisa ter essa autoestima. Para entender também que mesmo que dentro do processo ocorra algum fracasso, alguma falência, que você vai dali tirar uma lição grandiosa de falar, bom, comecei esse projeto, não deu certo. Não vou desistir. Aqui não estamos falando sobre desistir. Estamos falando sobre eu errei aqui em alguma coisa, então eu vou analisar aonde foi que eu errei. Eu vou analisar por que eu falhei aqui nessa empresa, para que quando eu for começar outra, eu comece da maneira certa. Mas não deixar que o não ou algo que não deu certo seja o promissor para que você desista. Para vocês que são concurseiros, você fez uma vez o concurso, fez a segunda vez e não está passando. E aí você pega aquela energia, né, que é do erro, né, de não ter dado certo, e você acredita que eu não passo em nenhum concurso, eu não sou inteligente. Só que não é para ser feito dessa forma. Existe algo que foi feito nesse processo que não houve uma atenção. Então, toda vez que você não passa no primeiro, não passa no segundo, não significa que você está sendo estimulado a desistir. Mas que você deve, dentro dessas duas situações, aonde foi que eu errei? Eu estudei muito, estudei pouco, eu tive concentração para estudar, eu tive foco no objetivo que eu queria, eu tive disciplina, ou eu deixei me distrair com pessoas, eu dei mais atenção para outras áreas do que para aquilo que eu precisava me dedicar. E aí você entende, você começa a se projetar melhor. É isso que a espiritualidade vem falando aqui. Vocês também são pessoas que as pessoas de fora, elas têm uma tendência também a verem vocês como pessoas confidentes, né? Fala sobre a questão de verem vocês como pessoas confiáveis. Só que eu volto lá do ponto de partida, a questão não é os outros confiarem em vocês, é vocês confiarem em si. Confiar nas suas práticas. Confiar nessas mudanças que estão acontecendo, que não é para o seu mal, é para o seu bem. Só que o que acontece? A mente,
ela tem a tendência a levar a gente a pensar o pior das coisas. Nem todo mundo tem uma cabeça elevada altruísta. Então, quando vem algum pensamento negativo, nós somos levados, né, a achar que não vai dar certo, que essa mudança vai atrapalhar, que essa mudança não vai melhorar algum sentido da situação. Só que aqui vocês precisam realmente confiar, porque independente das escolhas das pessoas, independente de suas escolhas, existe algo maior que precisa dar procedência, que precisa dar procedência. Então, se por mais que eu escolha um lado, por mais que as pessoas façam suas escolhas, não cabe somente, claro, todos têm o livre-arbítrio, mas não cabe somente às pessoas. Se algo maior, né, algo maior é o divino. Se o divino percebe que as decisões das pessoas, ou as nossas escolhas, as nossas decisões vão nos causar algum dano, ele utiliza de duas formas. Ou ele nos dá lições para aprender, ou ele coloca ali a falange espiritual, os guias, os mentores, para chamar as nossas atenções para que seja mostrado a nós que aquele caminho não está funcionando mais. Mas aí cabe a cada um enxergar. Então é como se a espiritualidade aqui estivesse falando para que a confiança seja recuperada, para que você tenha o que é necessário. E aqui também fala, né, em relação a sinais que vocês estão recebendo ao longo do caminho. Sinais que eles estão constantemente. Aqui fala muito, né, da espiritualidade de vocês, utilizando de sonhos, de sincronicidade, de músicas também, para trazer ali, pelo menos para vocês, alguma confirmação ou algum alerta referente às suas próprias escolhas. Então, assim, eu estou indo para fazer uma escolha, mas de repente eu vejo uma sincronicidade, mas eu não entendo o que aquela sincronicidade está dizendo. Vá pesquisar, procure, porque você vai ter uma resposta. Ah, eu estava saindo de casa para ir resolver um problema, de repente me veio uma música na cabeça, ou muitas vezes passou ali algum carro com uma música que me chamou a atenção. Então ali é um sinal, porque nem todo mundo consegue entender. Por exemplo, tem pessoas que sonham e não entendem absolutamente nada do sonho, mas tem pessoas que sonham e conseguem entender o que aquele sonho estava tentando dizer. Então, a espiritualidade ela usa de sinais conforme a sua faculdade mediúnica ou conforme você entenderia melhor. Por isso que os sinais são diferentes dependendo de cada indivíduo. Então, a sua espiritualidade ela utiliza de sinais que vocês captariam mais facilmente, que vocês entenderiam dentro ali da sua fase de evolução. Nada é feito à toa, grupo 1, nada é feito à toa. Aqui é como se vocês estivessem aborrecidos. Existe aqui um apego ainda muito forte sobre uma situação. É como se você quer mudança, você tem que ser a mudança. Você tem que começar a buscar formas. Como eu mencionei, todos nós temos habilidades importantes que podem nos ajudar no nosso progresso de vida. Só que aqui é como se houvesse um apego, um entrave, e não conseguisse visualizar as oportunidades que chegam, ou a oportunidade que se tem de fazer alguma melhoria. Então fica só no ponto de espera. É isso que está acontecendo. Fico ali esperando alguma coisa acontecer. Fico ali esperando eu subir de cargo. Fico ali esperando alguém vir falar alguma coisa comigo. Fico ali esperando alguém retornar de um passado não tão longínquo.
Fico aqui esperando, esperando, esperando. E aí vem insatisfação, vem o tédio e nada acontece. Então é isso que é importante que todos tenham um entendimento. Ou vocês encerram isso e buscam modificar as coisas, buscam transformar as suas vidas, ou sempre que vocês se colocarem a fazer algo, vocês mesmos vão colocar esse obstáculo para não dar seguimento com isso. Por isso é importante ter uma visão mais racional, uma visão mais lógica. Porque é muito fácil para nós culparmos uma espiritualidade, culparmos uma outra pessoa, culparmos nosso cônjuge, sair culpando todo mundo. Quando, na verdade, os únicos responsáveis pelas coisas não estar fluindo é porque nós não estamos nos colocando a tomar ação aqui. E é importante que vocês sejam mais francos consigo mesmos. Que vocês sejam fiéis a vocês mesmos aqui. Que saibam, né, nos momentos que vier aqueles pensamentos que desanimam, procurar meditar, procurar criar ali a sua conexão com a sua espiritualidade e pedir instruções, sim. Mas eu sinto aqui que muitos podem estar se sentindo muitas vezes ali travados, porque sente que uma outra pessoa está fazendo isso. Uma amizade, um relacionamento, um sócio, um colega de trabalho. Então, se estar, né, dando muito foco a isso, está esquecendo de tomar ação das coisas que são precisas. Vocês são sua própria motivação, sua própria inspiração. Vocês têm ferramentas excepcionalmente importantes, que é o cérebro, a inteligência, a oportunidade de racionalizar, a oportunidade de pensar, a oportunidade de crer, de acreditar. E quando vocês se colocarem a sair dessa zona de conforto, vocês vão não só ter as respostas que vocês querem, como também oportunidades, contatos chegam até vocês. A única forma da vida de vocês se movimentarem é que vocês saiam realmente dessa parada aqui. Ah, mas é difícil sair. É fácil falar, né? Para quem não tá assim. Não é difícil. Não é difícil. Pode ser um processo demorado. Pode ser, para alguns, é claro, né? Cada um dentro ali da sua possibilidade. Mas pode ser um processo demorado. Pode ser um processo que vai pedir mais de vocês, mais tempo, mais dedicação, mais energia. Mas é dessa forma que as coisas vão se desenvolver e que elas vão acontecer para vocês. Entendam que quando você se afastar dessa questão emocional aqui, que é você deixar aqueles sentimentos que vêm sendo destrutíveis, deixar ele para trás e você começar a se permitir guiar no seu próprio caminho, é aí que tudo vai ocorrer da forma que você espera. Então vocês precisam trazer aqui o lado lógico, o lado racional, porque a racionalidade, a lógica, ela é importante para que
para que nós não nos colocamos a nos iludir, a fantasiar as coisas, a não enxergar as coisas como elas realmente estão sendo. Então, para quem se permitir aqui fazer esta busca, eu sinto que as coisas na vida de vocês vão se modificar de uma maneira bem sigela, porém de uma maneira muito boa para vocês. Muito boa para vocês. Só que vocês precisam sair. Vocês estão submersos aqui. Vocês precisam nadar no topo, entende? Tem que sair ali do que está submerso. Vocês têm que nadar para cima, ir para o topo. Para que vocês saiam dessas águas e sigam em frente os seus caminhos. Muitas vezes vocês se colocam aqui esperando que alguém te resgate, que alguém te salve, quando na verdade, eu vou até usar uma metáfora para falar com vocês aqui, para vocês entenderem o que a espiritualidade está transmitindo. Se você cair num lago, muitas vezes você está afundando e você espera que alguém vai lá te salvar. Só que às vezes não tem ninguém ali para te salvar, porque talvez a pessoa não saiba como conduzir o salvamento. Talvez não tenha ninguém próximo que possa ajudar. Então assim, você está lá descendo, você está afundando no lago. E aí quando a espiritualidade fala, cada um tem a sua habilidade para aquilo que é necessário, de repente você fala, poxa, mas eu sei nadar, então eu vou nadar até o topo, vou sair das águas e vou seguir o meu caminho. Só que no caso, o que muitos estão fazendo aqui? Estão se deixando afundar cada vez mais, cada vez mais. E aí já pegam um estado emocional aqui. E vocês ficam ali ainda esperando que alguma coisa ou alguém venha. Quando na verdade é vocês que têm que tomar essa ação, vocês que têm que sair deste lago, vocês que têm que seguir com seus objetivos, porque a partir do momento que vocês fizerem isso, as coisas para vocês vão ser muito bom. As coisas vão se suceder. Ok? Então vamos abrir aqui, vamos pegar uma mensagem para vocês final. Tenha fortaleza de ânimo para resistir a todos os embates e tempestades do caminho. Não se iluda. Mesmo a estrada do bem está cheia de tropeços e dificuldades. Continue, porém. Não dê ouvido às pedras colocadas pela inveja, pelo ciúme, pela intriga. Marche de cabeça erguida, confiantemente e vencerá todos os obstáculos da caminhada. E se for ferido, lembre-se de que as cicatrizes serão luzes que marcarão a sua vitória. Ok? Muito bem, grupo 1. Eu espero que a leitura tenha os ajudado. Muito obrigada a todos e agora eu vou dar seguimento com o grupo de número 2. Se cuidem, tchau, tchau. Olá, grupo 2. Então vamos começar com a leitura para vocês que escolheram aqui a carta da cura. A espiritualidade vem me transmitindo aqui que muitos de vocês estão dando um duro danado para se manterem ali positivos, e inclusive tentar apreciar e avaliar as coisas da vida de uma forma mais tranquila, de uma forma mais serena. Entretanto, existe também aqui todo um cuidado, todo um zelo que vocês estão tendo para conseguir se liberar de determinadas situações e desconstruir aquilo que já não produz nenhuma energia positiva ou não produz ali nenhum ânimo, nenhum vigor. Então vocês estão aqui se recuperando, se limpando, se liberando aqui e se desconstruindo para que as coisas passem a ser mais significativas. Todavia, também fala sobre curar os outros, curando-se a si e curando-se aos outros aqui.
vocês sempre estão ou conflitando ou se defendendo muito das situações. É por isso que essa cura ela fica muito visível. Porque vocês sempre estão lidando ali com situações onde as pessoas elas tentam forçar uma situação, manipular uma situação. Isso desperta muito a desconfiança de vocês. Será que eu posso confiar novamente? Será que essa pessoa é digna? Será que eu estou sendo exigente demais? Mas aqui é como se nesse momento vocês estivessem ali numa energia onde é preciso se impor para se defender referente a uma situação. Só que é cansativo, né? É exaustivo. A todo momento você ter que se impor, a todo momento você ter que falar alguma coisa, a todo momento você ter que conflitar ou argumentar é exaustivo, porque o que vocês estão buscando nesse momento é trazer uma vida melhor, é ter uma vida melhor, aonde você quer expandir sua consciência, você quer melhorar o seu perfil profissional, você quer melhorar suas relações, você quer estar de bem consigo mesmo, de bem com a sua espiritualidade. Só que toda vez que você vai dando esses passos, parece que aparece alguma coisa no caminho para te puxar para trás de volta. Mas a espiritualidade diz que é exatamente assim que acontece. Quando você se colocar a fazer a coisa certa e fazer aquilo que é bom, que é agradável, que é admirável, vai se colocar sim enfrentadores, pessoas muitas vezes que ali na sua inferioridade de espírito, tá? De espírito, não numa questão de postura social, mas numa questão de espírito, ali por não quererem buscar evolução. Essas energias acabam se colocando contra aqueles que querem mudar as coisas, aqueles que querem fazer as coisas diferentes. Só que o que está sendo complicado aqui para vocês é que toda vez que aparece algo assim, vocês voltam para trás, vocês se permitem ser puxados para trás. Quando na verdade vocês têm que dar as costas e continuar o caminho de vocês. Então, assim, ninguém se incomoda com uma árvore estéril. Ninguém se incomoda com uma árvore estéril. Todo mundo quer jogar pedra ou quer derrubar a árvore que dá fruto. Então é importante que vocês comecem a refletir sobre isso. São pessoas que têm uma grande energia de alquimistas aqui e que conseguem manipular as energias em torno. Quando eu falo de manipulação, é que vocês conseguem transformar o negativo em positivo. Que vocês conseguem também transformar as pessoas dependendo da maneira que você age na situação. Então, muitas vezes alguém vem aqui, você tá ali, tudo bem, cabeça positiva, as coisas dando certo. Aí aparece alguém ali para tentar te desmerecer, para tentar te culpar, para tentar te acusar sobre alguma coisa. E aí, em vez de você, com aquilo que você está aprendendo, falar não, não vou permitir que essa energia me atinja, porque eu fiz todo um procedimento aqui de liberação, eu não quero mais vivenciar esses conflitos. Só que, quando você se posiciona assim, você segue seu caminho protegido, protegida, mais seguros, e a outra pessoa que estava ali tentando atacar ou qualquer coisa do tipo, ela vai em algum momento levar ali um toque e vai falar, poxa, eu fiz errado ou errada, eu fui errado ou errada. Eu ataquei uma pessoa que não estava me atacando. Uma hora pesa na consciência, mas a hora que for pesar não é responsabilidade de vocês e não é algo que vocês devam de fato se importar. Mas saibam que a espiritualidade diz que depois a pessoa põe a mãozinha na consciência e fala, poxa, não agi certo, não agi correto aqui dentro dessa situação. Então, assim, é importante que vocês não se permitam regredir, sempre indo em frente.
Aqui eu vejo que existe uma questão que está relacionada ao tempo para vocês. É como se eu sentisse aqui que parte de vocês, às vezes, quando estão em algum ambiente, fica pensativos no sentido como eu queria que o tempo passasse rápido aqui. Ou como eu queria que isso acontecesse de forma mais imediatista. Então é como se vocês estivessem com alguma pressa ou estão ansiosos demais com uma situação. Ou até mesmo às vezes ansiosos para que alguma cura aconteça também. Então também há esses fatores. Eu vejo que quando vocês se colocam em águas mais calmas, né? Então, assim, quando você se coloca a fazer uma leitura, quando você coloca a apreciar a natureza, quando você coloca a visualizar coisas que são mais positivas para si, a energia de vocês tendem a fluir. Quando você aceita quem você aceita seu biotipo, você aceita o seu gênero, quando você aceita quem você é na sociedade, quando você aceita quem é você profissionalmente, quando você se aceita verdadeiramente, eu sinto que vocês começam a progredir, vocês começam a perceber o resultado, o que é preciso. E nós temos aqui a energia do protesto. Bom, protestar é importante, dependendo para o que você está protestando. Se é por uma causa nobre, se é para ajudar as situações que estão numa condição necessitada. Então, todo protesto que ele é feito de forma consciente, de forma argumentativa, isso modifica muito a, a maneira que as pessoas pensam, até a sua própria forma de induzir as coisas. Mas eu sinto aqui que está havendo algum estresse, alguma discussão, que o espiritual diz isso aqui é uma baita perda de tempo. É uma baita perda de tempo. É como se aqui alguns estivessem protestando ou lutando por algo que é uma baita perda de tempo. Porque no final das coisas, isso tá te afastando do seu propósito inicial, do seu propósito ideal. É como se a espiritualidade estivesse dizendo: você não está se permitindo estudar a situação. Você não está se permitindo estudar a situação. Então aqui vocês podem estar lidando com o que está agora, né? Política, pode ser sindicato, pode ser que você esteja protestando em algo no trabalho, ou vocês estejam. Aqui eu sinto que vocês estão numa situação que vai gerar um conflito de um lado, defesa de outro. Até se for um relacionamento, alguém atacando e o outro se defendendo. Só que o espiritual fala, por que o espiritual ele fala que é uma perda de tempo? Porque isso está criando para vocês uma má vibração. Uma má vibração. Mesmo que isso seja alguma coisa política, vamos dizer, você está no seu direito de votar, você está no seu direito de querer argumentar ou contestar alguma coisa referente a candidatos, qualquer coisa assim. Mas quando isso toma uma proporção mais agressiva, quando isso faz com que você saia da sua liberação para entrar numa energia totalmente quebrada, vamos dizer assim, você além de estar perdendo o seu tempo onde você poderia estar alcançando coisas boas para você, onde você poderia estar desenvolvendo algo melhor, você está preso a uma energia que causa ali problemas. Energias, inclusive, que pressiona,
Entende? Então aqui vocês tomem cuidado aí dentro dos próximos dias com as coisas que vocês vão estar fazendo, porque você está tendo todo um trabalho aqui de melhorar algo e de repente você se prende nessa energia, você sai fora do seu propósito. Então, se isso for relacionamento, se isso for no trabalho, por exemplo, a espiritualidade ela orienta a estudar a situação. Não já ir de acusação ou já entrar naquele estado de defesa, mas a estudar a situação. Para que não se perda tanto tempo discutindo ou atrasando a cura de vocês, a desconstrução de vocês aqui. É como se vocês estivessem tendo a oportunidade agora de redimir uma situação aqui, a espiritualidade vem dizendo. Vocês estão aqui tendo uma oportunidade de redimir uma situação. É aquele procedimento de redenção, aonde tudo parecia travado, parado e não tinha tanta desenvoltura, você tem a oportunidade de modificar isso. Você tem ali a oportunidade de modificar isso. Para que seja, né, de fato, estabelecida uma oportunidade. Então, se essa situação se aplica ao trabalho, vocês muitas vezes aqui poderia haver um superior, um chefe, que ele não estava agindo ali de uma conduta muito apropriada, né? Então, possivelmente era um chefe que fazia muitas promessas que ele nunca cumpria, e que muitas vezes ele prometeu ali uma mudança, prometeu algo, só que essa pessoa ela não cumpriu. E aí muitas vezes você fica ali chateado ou chateado e você quer protestar contra essa pessoa, falar, mas poxa, você me prometeu, você disse que ia me dar essa oportunidade. Só que naquele momento, o grupo 2, ele não podia dar essa oportunidade porque ele não tinha alguma influência. Mas agora ele vai poder dar, ou ela vai poder dar essa oportunidade porque agora eles têm essa influência. Se isso era uma questão familiar, alguém não estava colaborando porque esse alguém também não tinha como colaborar. Ele estava ainda numa fase de experiência. Uma energia que estava se sentindo muito seguro ou inseguro ou inexperiente para poder fornecer algo. Só que agora eles estão maduros, eles estão mais comprometidos, eles estão mais responsáveis. Se isso for, por exemplo, dentro de um relacionamento, outras situações que estavam acontecendo na vida dessa pessoa fazia com que essa pessoa não enxergasse o que eles ou elas estavam causando em vocês. Essa energia ela não tinha essa consciência. Ainda estava muito imaturo ou muito imatura no sentido de não saber lidar com as próprias emoções e no sentido de não saber também como projetar os seus sentimentos ou como demonstrá-los. Só que agora, essa energia, por entender, por querer se redimir, por querer melhorar as coisas, essa energia ela quer se comprometer, ela quer demonstrar da maneira certa, com maior estabilidade. Então aqui eu sinto que houve uma evolução. Alguém evoluiu a maneira de pensar, a maneira de sentir. E isso era necessário para que houvesse aqui uma união, uma sociedade, uma amizade. Porque antes vocês estavam muito do contra com essa pessoa ou com essa pessoa em si, específica. Vocês estavam muito do contra. Um falava uma coisa, outro agia de outra forma. Então assim, não estava batendo muito ali as ideias, os objetivos. Mas realmente isso não estava acontecendo porque alguém não estava enxergando a verdade. Alguém não estava
querendo ver as coisas a límpido. Só que agora essa energia ela tá vendo as coisas de forma clara. E é por esse motivo que tá se formando essa união. Como eu falei, pode ser um relacionamento, uma sociedade, uma familiaridade, que é algo que vai proporcionar estabilidade, sustentabilidade. Só que tem que se ter cautela, porque é um momento de vocês estarem se priorizando e resolvendo algumas pendências da sua vida. Olha só, agora sim, duas pessoas estão com os mesmos objetivos. Dois sócios que trabalham para o crescimento, duas pessoas que se relacionam com estabilidade, com segurança, com respeito. Muitas vezes aqui, você que é solteiro ou solteira, você ainda estava nessa fase ainda de não sei se me comprometo, né? Não estou muito bem para me comprometer, porque eu preciso me curar das outras coisas que eu vivenciei. E agora que você está curado, curada, você encontra aqui uma pessoa que vai se responsabilizar e vai te tratar com respeito, que é assim como deve ser. Então existe uma estabilidade aqui para acontecer com vocês. Só que cuidado para no meio desse percurso não se distraírem, não deixarem se colocar em conflitos por causa de situações externas, porque o que mais as pessoas tomam como atitudes que eles considerem certas, mas que acaba sendo um erro, é essa situação. Muitas vezes ali, grupo 2, o que acontece? Você tá casado ou casada, tá tudo indo bem no seu casamento, só que aí dá um problema financeiro. E aí você e seu parceiro, você e sua parceira começa a brigar e discutir, em vez de ambos se unirem contra o problema. É por isso que muito casamento, muito relacionamento acaba. Porque em vez das pessoas se unirem contra o problema, elas ficam uma contra as outras e o problema se tornando algo maior do que uma sente pela outra. Então aqui nessa situação, como nós temos uma energia de protesto, cuidado para que essas relações não tenha essa perda aqui por causa de coisas que envolvem tradicionalismo, matrimônio, religiosidade, política, entende? Não deixa que essas coisas externas tomem uma proporção tão negativa a ponto de todo mundo ficar brigando um com o outro por algo ou por uma situação que a outra parte nem está se importando. Um exemplo que eu posso utilizar, política. Às vezes você tem amigo de anos, você briga com esse amigo briga com você por causa de um candidato que nem sabe que você existe, que não tá nem aí pra você. E aí aquele amigo seu, que vocês tinham uma boa amizade, que vocês se ajudavam, vocês param de se falar, vocês pegam ódio um pelo outro. E aonde isso tudo levou? Absolutamente nada. Às vezes, pensamento em relação a casamento, pensamento em relação à religião, às vezes briga por causa de religião. Não, minha religião é melhor. Não, a minha é melhor. Não, a sua só prega o mal. Não, a sua só prega o mal também. Então, assim, não deixem que essas diferenças criem conflitos, brigas, porque só vai levar vocês que estavam ali na cura para um retorno do início, né? Então você estava se curando, você para o seu procedimento de cura para ficar conflitando, disputando, discutindo. Então assim, se você tiver que lutar por alguma coisa, lute, mas sem que isso desrespeite os demais. Sem que isso desrespeite os demais. Ok? Porque pede, a espiritualidade fala sobre unir-se, sobre estabelecer vínculos. Eles não pedem para discutir. Pode ser que ocorra muitas discussões com amizades aqui, ou colegas de trabalho. Mas isso pode ser evitado. Isso pode ser evitado para que não atrapalhe as coisas que vocês vão começar a desenvolver.
Tem algo muito bom para acontecer com vocês que pode ser tudo colocado abaixo se vocês começarem, em vez de confraternizar, brigar. Então procurem, grupo 2, tomar consciência disso, ok? Vou pegar uma mensagem aqui do livro para vocês. Vamos lá. Levante todos aqueles que estiverem caídos em seu redor. Você não sabe onde seus pés tropeçarão. Estas palavras de André Luiz nos alerta quanto ao dever de ajudar a todos os que caem, não só física como moralmente. Não critique quem cair, ajude-o a se erguer-se, tal como você gostaria que fizesse com você se você estivesse no mesmo caso. Olha só como que a frase do livro bateu exatamente com a leitura. Então procurem também pensar no dia de amanhã, porque o importante é se unir aqui, não se destruir, ok? Muito bem, grupo de número 2, essa é a leitura de vocês. Eu espero que a leitura tenha ajudado. Muito obrigada e agora eu vou dar seguimento com o grupo 3. Tchau, tchau. Muito bem, grupo de número 3, que escolheram aqui, fiquem atentos aos sinais. Vocês estão no momento, não somente agora, mas ao longo aí dos dias, dos meses também, vocês vão estar se deparando com vários tipos de acontecimento que as pessoas podem considerar algo paranormal, mas para vocês, né, que já têm uma consciência, né, de como a espiritualidade se forma, como a espiritualidade trabalha, vocês vão entender que existe esses sinais com o dever ali de nos instruir e de nos preparar, seja para qualquer tipo de ocasião que venha acontecer. Então vocês vão estar recebendo sinais que vão parecer estranhos, ou às vezes até sem entendimento, mas se vocês se colocarem a sentar um pouquinho e refletir e tentar entender o que aquilo está sinalizando, vocês vão conseguir tirar um proveito, um aprendizado, uma experiência incrível. Por isso é importante que quando vocês receberem esses sinais, vocês se mantenham discretos, é o que a espiritualidade vem dizendo. Porque muitas vezes vocês sonham coisas e podem estar partilhando com outras pessoas que não devem saber. Ou você presencia alguma coisa, vê alguma coisa e vocês acabam partilhando ali com determinada pessoa ou situação. Aqui pede discrição. Aqui pede para que as coisas sejam entendidas e refletidas em silêncio. E que essas situações não sejam passadas para os outros. Mesmo que você tenha alguém do seu lado que você confia, alguém da sua convivência, a espiritualidade diz discrição. Porque muitas vezes as coisas que vão ser mostradas serão referentes aos outros e vocês não vão poder dizer para essas pessoas. Vocês não vão poder porque tem coisas que elas precisam acontecer, mas eles estão dando esse privilégio para que vocês se preparem para algo à frente. Então pede ali discrição para fazer as coisas, refletir em silêncio. Ok? Aqui não pede isolamento, grupo 3. Aqui só pede silêncio e discrição. Ok? Aqui também fala que vocês estão recebendo um suporte da espiritualidade. Por mais que você venha caminhando ali sem saber para onde você está sendo levado ou levada, saiba que vocês estão recebendo uma estrutura e um suporte. E vocês estão nesse momento com o terceiro olho aberto. Aberto, o que eu quero dizer, ele está mais desenvolvido. Até para que vocês entendam o que vocês estão recebendo, o que vocês estão captando aqui. Mas vocês estão tendo esse suporte.
Vocês não estão desamparados e até se você chegar a questionar isso, grupo 3, confia, porque vocês estão recebendo amparo aqui. Tem algo que vai acontecer que realmente eu acredito que, por mais sinais que vocês recebam, vai pegar vocês de surpresa. Porque fala sobre uma elevação aqui. A elevação que eu quero dizer é como se vocês fossem assumir algo com responsabilidade, é claro, porque tudo precisamos ter essa responsabilidade, esse comprometimento, mas vocês vão assumir algo aqui que vai mudar o percurso das coisas ou da maneira, né, que vocês vêm levando suas vidas, mas que vai ser muito bom para vocês até a nível de sustentabilidade. Então a espiritualidade ela diz: se tome atenção dos sinais, você está sendo aqui orientado, orientada, está sendo protegido, protegida, mas faça tudo que for feito aqui, tudo que for instruído, silêncio, reflita com silêncio. Sinais que você receber, guarde-os, não fale para os demais. Até porque é importante dizer isso para vocês. Muitas vezes, vou dar um exemplo. Você senta com 5 amigos e você fala assim pros amigos: ah, eu queria um dia fazer uma leitura de tarô. Aí você vai lá, marca a sua leitura de tarô com um tarólogo, uma taróloga. De repente, você chega nesses 5 amigos e fala: olha, eu vou fazer uma leitura de tarô amanhã com tal tarólogo, com tal taróloga. E aí, por mais que sejam seus amigos, às vezes pode ter ali algum amigo que não acredita, pode ter um outro amigo que queria fazer, mas não tem condição, pode ter um outro amigo que fala, vai ter coisa ruim, será que você vai ficar sabendo alguma coisa? Então vocês entendem que gera uma egrégora negativa na situação, porque o que não acredita já joga uma energia de que isso não existe. O outro já está achando que só vai sair coisa ruim na sua leitura. O outro já está achando que o outro também queria fazer, mas não tem dinheiro para fazer. Vocês entendem como já vai uma forma negativa, já gera uma egrégora negativa? Porque não é dever do outro que está te atendendo, seja ele um médium, seja ele um psicólogo, seja ele um arquiteto, não é obrigação da outra pessoa ficar protegendo tudo para você. Então, você vai fazer um ritual. Você vai fazer um ritual e conta para todo mundo, ou mostra para todo mundo que você está fazendo esse ritual. As pessoas que não querem que aquele ritual tá certo, vão jogar uma energia pesada. As outras que acham que isso é uma baboseira, vai jogar uma energia. E aí o seu ritual, ele não ganha força para atingir o seu objetivo. Ele se desfaz e cria essa egrégora negativa. Então é dessa forma que o espiritual está colocando a situação. Procura fazer as coisas em silêncio. Seja qualquer coisa que vocês estiverem recebendo ou que vocês estão se preparando para se tornar, o momento pede cautela. Para que isso não seja desfeito e para que isso não gere um negativo sobre a situação. Ok? Mas vocês estão aqui para assumir uma responsabilidade aqui de extrema importância. Ok? O espiritual, ele diz aqui que vocês podem estar um pouco bravos ou irritados com alguém ou com uma situação que está se formando. Então, vocês poderiam já ter recebido sinais sobre a situação, ou vocês já estão visualizando essa situação se formando, mas eu vejo assim um certo nervosismo aqui. Uma certa irritabilidade, ou vocês, como eu mencionei, estão bravos com alguém aqui. Talvez por pensar que essa pessoa não se importa, talvez por pensar que essa pessoa não está agindo de forma correta. Mas existe aqui uma certa falta de tranquilidade a respeito de algo.
Olha que coisa linda. Grupo 3. Vocês estão. Vocês receberão uma justiça. Vocês vão ter uma justiça em suas vidas aqui. É como se a verdade fosse transparecer, aonde a luz há de iluminar seus ideais aqui. Existe uma luz que vai expandir e resplandece aqui também. Eu sinto que vocês estão com algum nervosismo, irritados com alguma situação, mas ainda assim as coisas vão se formar para vocês. Talvez houvesse um medo, uma insegurança de alguma coisa não dar certo, de alguma coisa não fluir, mas vocês vão ter uma surpresa aqui. Foi como eu falei, vocês estão tendo uma surpresa. Por mais que vocês já estivessem sendo, né, sinalizados espiritualmente, vocês vão ter, mesmo assim vocês vão ter essa surpresa. Vocês estavam num momento onde vocês estavam tentando serem bons, manter um certo equilíbrio, mas sempre havia algo ali que gerava um desapontamento, um sentimento assim, sabe quando você tá fazendo algo legal para alguém, e alguém não tem essa gratidão, só que você entende que muitas vezes você não pode esperar nada em troca. Talvez foi essa situação que tenha gerado esse estado de irritabilidade. Mas às vezes até a energia do nervosismo ela contribui dependendo da situação, porque quando você sente alguma raiva, alguma coisa, você pode utilizar isso para se destruir ou destruir os outros, ou você pode utilizar isso como um combustível para mudar algo, para modificar algo. Então, aqui na situação, é como se vocês estivessem utilizando dessa energia para modificar, para mudar, para despertar algo diferente, ou para melhorar algum recurso aqui. Aqui para vocês vai ter alguns inícios. São coisas que vão ser desenvolvidas para também trazer para vocês mais experiência e mais movimentação. Então aqui fala realmente de tomar um percurso diferente diante ali os seus ideais, mas também tem algo vindo à luz aqui, algo se revelando. E isso pode estar ligado muito com algum aspecto que envolve reciprocidade, caridade, doação. Doação de todas as formas, tá? Tanto a nível emocional, intelectual, espiritual. É como se a justiça, ou vamos colocar assim, é como se a justiça fosse ser ocasionada e a verdade ela não será calada, a verdade ela não será ocultada ou escondida, a verdade ela vem à tona. E vocês realmente vão precisar estar nesse estado de reflexão aqui. Vão ter que agir com o conhecimento ou com a sabedoria que vocês têm referente a essa situação que vem tirando ali a calma de vocês.
É como se vocês estivessem realmente tomando um percurso, vocês estão se ascendendo aqui, é como se vocês estivessem sendo levados aqui com uma certa intensidade para um objetivo. Aqui me fala sobre crescimento, algo que acontece de forma imediata. É por esse motivo que vocês estão sendo pegos de surpresa. É por esse motivo que vocês estão sendo pegos de surpresa. Porque aqui havia algum entrave, algum tédio, algum aborrecimento. Vocês acreditavam que seria impossível sair de uma lentidão ou sair de algo que vocês estavam considerando aqui estagnado. Mas foi necessário que vocês passassem por isso. Foi necessário vocês terem passado por isso para que vocês, quando receberem esse melhor, vocês saibam aproveitar. Sabe quando a pessoa ela tinha uma oportunidade, mas ela não fez por onde, ela perde essa oportunidade, então parece que as coisas já não começam a se desenvolver, só que de repente ela tem que passar por essa situação complicada, difícil, que aborrece, que às vezes dá raiva, que às vezes entristece, que às vezes entedia, para que quando ela tem a oportunidade de volta, ela saiba apreciar sem voltar com aqueles comportamentos que fizeram com que ela perdesse. Aqui me fala sobre reconhecimento. Reconhecimento. Ou vocês fizeram alguma prática espiritual, algum tipo de ritual, porque isso está acontecendo. Talvez seja esse o momento de surpresa. Caramba, eu jamais imaginei que realmente isso funcionaria. Porque muitas vezes vocês estavam pensando que não existia essa forma, que isso não era possível. Ou aqui há alguma prática. Aqui há alguma prática espiritual. Só que pede para que vocês mantenham em segredo, seja se vocês que fizeram, seja se vocês pediram para alguém fazer, seja se alguém ajudou vocês em alguma situação para que algo fosse desenvolvido. Vamos sair um pouco da linha espiritual. Se alguém ajudou vocês a conseguirem alguma coisa aqui, pede para manter discrição a respeito desta pessoa ou de como essa pessoa fez isso. Só que eu sinto aqui que é algo realmente bom. Talvez existia alguma situação que estava travando aqui. Uma situação que estava travando. Ou era pessoas que estavam interferindo. Tinha algo que estava meio que travando as coisas e agora esse bloqueio ele foi retirado. Esse entrave ele não existe mais. Então tem algo ocorrendo aqui. É por isso que tudo vai ocorrer, como eu falei, a verdade. Eu fiz uma complementação aqui para entender por que desse... Aqui muitos estavam aborrecidos por não estarem conseguindo uma oportunidade a nível financeiro, ou por estarem se sentindo abandonados ou rejeitados, ou por sentirem que as pessoas estavam tentando atacar sem um motivo plausível. Vocês poderiam também estar aborrecidos com alguma energia de forma sentimental aqui. Mas o que me parece é que tem algo que vai acontecer. E por que pede a descrição? Porque quando as pessoas perceberem que isso está acontecendo, elas vão querer saber o segredo, elas vão querer saber se você recebeu ali uma ajuda, elas vão querer saber quem foi que ajudou. Essas pessoas elas vão criar uma certa curiosidade, elas vão criar um certo interesse, porque elas querem saber qual é o segredo aqui. Por isso pede descrição, porque se essas pessoas souberem, elas podem
com a energia delas ou com o comportamento delas, atrapalharem todo o procedimento da situação aqui. Então aqui nós temos essas duas energias que falam realmente sobre discrição. Guardar o seu ouro, que é o que está acontecendo. Isso que está acontecendo é um ouro para vocês, então é para guardar isso. Ok? Bom, grupo 3, vamos pegar aqui uma mensagem do livro para vocês. A morte não existe. O que se dá é apenas uma transformação em nossa maneira de ser. Não espere que depois desta exista outra vida. Não. A vida é a mesma. A vida eterna já está sendo vivida por todos nós. Depois da morte, continuamos a ser o que já somos. Portanto, procure ser agora, antes da morte, aquilo que você deseja continuar a ser pós da morte. Porque a morte não existe. Essa energia aqui é o seguinte, o que ela vem querendo dizer? Que o que morre é o nosso corpo, é a nossa matéria. Mas que depois da morte nós continuamos a viver, porque nós somos espíritos. Ok? O nosso espírito ele vai continuar vivendo por décadas, gerações, encarnado, desencarnado, não importa, nós sempre vamos ser esses espíritos. Então, não pense que essa vida, eu tenho que fazer tudo nessa, correr contra o tempo, porque senão eu vou perder muita coisa. Calma, relaxa. Vai chegar nosso momento de partida aqui, vai ser o momento que nós cumprimos aí parte da nossa missão. Tem pessoas que podem, às vezes por negligência ir antes do tempo, é claro. Porém, lembre-se, nós somos todos espíritos. O que morre é o nosso corpo, não a nossa alma. Ok? Muito bem, grupo 3. Então essa é a mensagem para vocês. Espero que a leitura tenha ajudado. Muito obrigada e agora eu vou dar seguimento com o grupo de número 4. Tchau, tchau. Muito bem. Para todos vocês que escolheram a opção 4, tenha fé. Vocês podem estar passando por momentos complicados, por certas provações. Tá difícil, mas vocês estão se mantendo de pé, vocês estão se mantendo ali até esperançosos de que algum momento isso vai acabar, isso é passageiro, que as coisas vão começar a fluir. E a espiritualidade, ela vem dizendo para vocês realmente acreditarem. Porque toda situação que nós passamos, sejam boas ou sejam ruins, todas elas têm algo a ser compreendido, têm algo a ser desenvolvido. Nenhuma lição é nos dada sem um propósito. Então, já pela própria energia, fala realmente de você ter a sua fé, de você acreditar em si. De você acreditar que as coisas elas vão se desenvolver, que elas vão melhorar. Eu vejo que vocês estão tentando aqui uma busca, um reconhecimento. Só que é como se vocês sentissem assim, se eu vou muito para a parte espiritual, eu esqueço muito da minha parte material. Se eu vou muito para a minha parte material, eu esqueço muito da minha parte espiritual. Quando, na verdade, o que tem que ser aprendido aqui é equilibrar os dois. É equilibrar a sua vida espiritual e equilibrar a sua vida material. Sem misturar um com o outro, porque a espiritualidade ela não ensina sobre luxúria, não ensina sobre materialismo, né, no sentido do materialista. A espiritualidade ela ensina o desapego, desapegar das coisas da matéria, mas ele evoluir o seu espírito. E a parte da matéria ela é importante porque ela mantém a nossa sobrevivência, para nos alimentarmos, nos vestirmos, né, termos ali a nossa estadia. Só que aqui precisa haver um equilíbrio. Ou alguns de vocês estão muito jogados ali de cabeça no espiritual
estudando, ótimo, estão estudando, estão aprendendo, mas estão esquecendo da parte material, que é uma parte de sobrevivência. E outros podem estar de cabeça tanto na parte material que estão esquecendo em prosperar, né? Eu quero ter dinheiro, eu quero ter sucesso, eu quero sempre. Pode estar tão forte nessa parte que está esquecendo de cuidar do próprio espírito, cuidar da alma aqui. E se você não cuida, você fica vulnerável para que outras energias te atinjam. Para que muitas vezes torne a sua busca algo compulsivo ou algo degenerado. Então é importante manter essas duas partes em equilíbrio. E saber também que as coisas, elas precisam de um tempo para serem processadas aqui. Precisam de um tempo. Assim como é uma gestação. A hora que uma mãe está gestante, ela tem aqueles 9 meses, onde o corpo dela vai se adaptar, né, à gravidez. Ela tem os 9 meses para se preparar ali a sua casa, preparar ali o quarto da criança. Ela tem esses 9 meses de preparo. Já pensou se ela engravidasse, a criança nascesse no outro dia e ela não tem recursos, ela não tem um lugar para colocar a criança, entende? Então tudo precisa acontecer por etapas. Porque se tudo vir de uma hora para outra, muitas vezes você não está ali com algum recurso, ou não está preparado ou preparada para pegar essa responsabilidade assim. Então tudo tem um processo, um plano. Cada coisa dentro do seu devido tempo. Então, assim é os seus projetos, assim é a sua estadia. Se você compra um terreno, você precisa de tempo para construir a sua casa. Você não compra um terreno e a casa aparece de repente. Então, aqui talvez seria interessante para vocês serem um pouco mais pacientes, porque o que vocês estão buscando, vocês vão conseguir, mas precisa passar as experiências, as lições aqui, elas precisam ganhar um entendimento. Aqui pode haver também pessoas que ficam, por exemplo, vai contatar o espiritual, mas vai pedir para o espiritual, por exemplo, o espiritual, eu quero muito dinheiro, eu quero comprar minha casa própria. Espiritual, quando na verdade você tem que se virar para o espiritual e falar, espiritual, me equilibre, me coloque ali a estar consciente dos meus atos, que em toda ação que eu for praticar, que sejam boas ações, que não interfiram e não causem nenhum dano a mim ou ao meu semelhante. Agradeço a espiritualidade por vocês estarem me dando mais uma oportunidade de modificar a minha vida. Mas aqui, quando você vai pro lado espiritual só por causa de recursos materiais, você vai falhar. Se é uma missão que você acha que você tem, você vai falhar nessa missão. Assim como também você se jogar de cabeça na parte material e esquecer de cuidar do seu espírito, que é muito importante. Porque, grupo 4, a prosperidade ela vai além de ser milionário. A prosperidade ela tem que ser no espírito, porque o espírito próspero, ele pensa próspero, ele age próspero, ele vivencia a prosperidade, ele é grato pelo que ele recebe. Mas se não for um estado de espírito isso, você nunca vai ser próspero ou próspera. Você só vai ser mais um com o dinheiro na conta. Que a qualquer momento isso pode ser retirado de você para que você aprenda que a prosperidade está sendo vista de forma errada. Ou que você está alimentando tanto isso que você está esquecendo de se alimentar, de se nutrir. Uma hora ela vai ser retirada. Então, aqui é como se vocês tivessem que ter paciência e trabalhar cada coisa no seu tempo. Para conseguir equilibrar esses dois polos. Aqui a espiritualidade não descarta a parte material, porque eles entendem que há uma sobrevivência daí. Mas eles não querem que vocês
tenha uma visão distorcida das coisas. Tenha uma visão distorcida das coisas aqui. Aqui é como... Aqui realmente pede essa paciência. Alguns de vocês estão desenvolvendo uma ansiedade aqui. Ou, em outros casos, estão se cobrando de tal forma que estão esquecendo de se nutrir. Então, me cobro muito para que algo aconteça, me cobro muito para que uma situação se desenvolva, me cobro muito por uma outra pessoa. Aqui realmente precisa, assim, parar um pouco, respirar e ver dentro das possibilidades agora quais são as armas que vocês têm que favorecem vocês a conseguirem constituir algo. Porque eu entendo que uma pessoa que é mais intensa, mais ansiosa, se você falar tenha paciência, essa pessoa logo vai virar e falar que paciência o quê? Eu não tenho paciência, que paciência? Mas aqui no caso, isso precisa ser trabalhado para que não se perda patrimônios, trabalhos, para que não se afaste da espiritualidade maior. Então tem que ter esse equilíbrio. Tudo que é em excesso é ruim, é destrutivo. E muitas vezes, por não querer lidar com isso, vocês podem estar usando meios de escapismo aqui. Por não conseguir lidar com esse fogo dentro de si, vocês podem estar utilizando de escapismo. Se esse escapismo, por exemplo, eu tô tão nervoso, tão estressada, tão assim intensa, ansioso, ansiosa, que eu vou tentar ler. Ótimo. Já entendeu o percurso. Vou tentar aqui fazer um esporte. Vou fazer uma academia. Ótimo, perfeito. Porque você tá pegando essa energia e tá controlando ela. Você não tá deixando essa energia te dominar. Você tá controlando ela. Mas quando esses meios de escapismo vão para vícios, aí é um grande problema. Hoje eu tô muito estressado, vou tomar uma bebida. Ou eu começo a fumar em excesso. Ou eu começo a entrar numa energia sufocante, querendo descontar minha raiva em tudo e todos. Quando é esse tipo de energia, aí ela é destrutiva. Eu entendo que todo mundo quer ter uma boa qualidade de vida, mas até para se conquistá-la precisa ter um respeito diante ao processo das coisas. Se for para ter um meio de escapar de uma certa sensação, que sejam meios de escapes que faz com que vocês se sintam melhores, que liberta vocês dessas energias. Então aqui existe algo que está sendo praticado em excesso, que está fazendo mal para vocês, por isso pede para vocês se acalmarem um pouco, tirarem um tempo para se nutrir. Tirar um tempo para se nutrir não é largar o seu trabalho, largar as pessoas, mas ter o seu próprio momento para que você organize as coisas que são importantes para você. Seus estudos, sua agenda, sua casa, né? Mas não deixar que essa energia tome uma proporção tão forte sobre vocês. Aqui vocês são pessoas que têm essa possibilidade de serem pessoas assim empreendedoras, pessoas que administram bem as suas casas, as suas vidas, o seu trabalho. Vocês têm essa energia, mas o excesso ele vai causar aborrecimento. O excesso ele vai causar tristeza, desapontamento. Porque o excesso, o excesso é tudo aquilo. Se eu como muito.
sem um controle. Se eu vou gastar dinheiro, eu gasto sem controle. Se eu for usar de algum vício, eu vou até perder a consciência. Se eu vou, por exemplo, até uma academia, eu vou para uma academia, mas eu fico lá umas 4 horas treinando e não descanso o meu corpo. Tá? São exemplos que eu estou dando, mas assim, excesso, muito ciúme, muito controle. Então tem algo aqui que está atrapalhando vocês, que pede realmente para que isso seja desconstruído. Pede para que isso seja desconstruído. Pede para que haja uma mudança. Porque aqui é como se vocês ficassem até vulneráveis para outras energias persuadir ou manipulá-los aqui. Não tem nenhum problema em ganhar, em crescer, em ser alguém poderoso assim, ser uma pessoa aquisitiva, não tem problema nenhum, mas quando isso é traçado de uma forma excessiva, vai chegar uma hora que isso vai começar a desestabilizar vocês. E o excesso aqui ele tá muito forte, grupo 4. Por isso pede para desconstruir. Nem sempre a desconstrução ela é ruim. Quando você mesmo se coloca a se desconstruir, você entende e você vai modificando algumas coisas que tornam as coisas melhores. Mas quando essa desconstrução ela vem de um karma ou quando ela vem do universo, aí é doloroso porque te pega de surpresa. E aí você fica desesperado ou desesperada. E agora, como é que eu vou fazer para conseguir resolver isso? Só que aqui precisa haver uma mudança relativamente, porque foi como eu falei, se você já entende isso e fala, não, realmente caramba, eu tô me alimentando muito mal, tô comendo demais, tô comendo coisa que tá me fazendo mal pra minha saúde, então eu tenho consciência disso, então eu vou melhorar minha alimentação, vou me restringir. Poxa, eu sei que eu tô virando as noites acordado, tô indo no outro dia já trabalhar, sem dormir direito, então eu vou começar a melhorar minha qualidade de sono para também não atrapalhar minha saúde. Sei que eu tô trabalhando muito e tô esquecendo às vezes de cuidar de mim ou cuidar, sei lá, dos meus filhos, qualquer coisa. Então eu vou tentar administrar o tempo que eu consiga equilibrar esses dois fatores. Você entende isso, você desconstrói algumas coisas e você fica bem. Você fica bem. Agora, quando essa desconstrução vem do universo, porque o universo ele entende que você está se destruindo sozinho ou sozinha, eles mesmo trazem essa torre para que você enxergue a verdade e você saia desse abismo, seja ele mental ou emocional. Então que vocês tenham a oportunidade de vocês fazerem isso por conta própria, sem que venha algo externo e tire isso de vocês. Aqui existe um aprisionamento, mas é tudo da mente. É tudo mental. E entendam, quando essas coisas acontecem, grupo 4, vocês vão perceber que parece que as coisas ficam mais tentadoras. Porque quando você não equilibra esses dois polos, aparecem coisas para tentar você se manter nesse caminho, que é um caminho que vai em algum momento te paralisar. Então aqui fala sobre deixar algum excesso para trás. Ou claro, em outros casos, vocês podem estar lidando com uma pessoa que já deu o tempo disso continuar. Ok, já deu tempo disso continuar. Porque vocês podem estar lidando aqui com uma pessoa que muito manipuladora, ou manipulador, uma pessoa que não contribui porque sempre está gerando esse tipo de sentimento, decepção. E aqui
ou se toma uma atitude por vontade própria de partida, ou isso vai ser tirado de suas vidas de uma forma ou outra. Porque já chegou um ponto dessa situação tá gerando estagnação, consequências mentais muito complicadas, né? Muitas vezes um abuso psicológico aqui, e tá impedindo muitas vezes de vocês usarem da criatividade, ou de vocês buscarem alguma coisa nova. Então aqui realmente o espiritual diz: respeite o processo, seja mais paciente, equilibre a sua vida. E se vocês estiverem lidando com uma pessoa em questão, já foi, né? O tempo já foi, já ultrapassou, na verdade. Alguém vai ter que tomar uma atitude de partida aqui. Ou vocês tomam por vontade própria, ou vai acontecer alguma situação que vai realmente impulsionar vocês a terem que decidir por isso. Porque está sendo impedido muitas vezes de vocês usarem a sua criatividade, de vocês trabalharem em condições melhores, de vocês melhorarem a sua vida. Aqui precisa haver um desapego. E esse desapego ele tá ligado com algo que tá na mente de vocês constantemente, que inclusive levam vocês a cederem para esses tipos de tentação, manipulação aqui. Então diz: encontre a sua verdade, veja essa verdade, para que vocês se libertem disso. Porque aqui realmente vocês podem aí passar por períodos de conflito e até de decepções. E isso está relacionado também com uma pessoa. Muito bem, grupo 4. Vamos pegar uma mensagem aqui do livro para vocês. Que o grupo 4 precisa ouvir. Se você está enfermo, não se desespere. Não pense em abandonar a vida, porque isso seria covardia, vergonhosa de sua parte. Suporte com paciência a aprovação e lembre-se de que a enfermidade é o melhor meio de purificarmos nosso espírito. Quanta gente sofre mais do que você e no entanto, resiste e reage heroicamente. Faça o mesmo, jamais desespere. É interessante aqui, realmente, para quem escolheu essa opção, podem estar passando por algum estado de depressão, de ansiedade. Existe aqui alguma coisa que está guardada em suas mentes que impedem vocês de agirem, de fazerem alguma coisa. E isso acaba sendo um subterfúgio aí para os vícios. Então, ou aqui há algum abuso psicológico, então procurem se purificar, procurem modificar isso, porque vocês têm muita coisa ainda para ser desenvolvida e não vale a pena ficar presos aqui a esse tipo de situação. Muito bem, grupo 4, essa é a mensagem da espiritualidade para vocês. Espero que a leitura tenha ajudado. Muito obrigada a todos que acompanharam. Sejam muito abençoados, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.